nos apresentando ao Senhor nosso Deus. Pai Celestial, te agradecemos nesta preciosa noite, nesta preciosa oportunidade. Louvamos o teu nome pelo esforço que cada um dos alunos fizeram para estar aqui. Eu sei que para muitos é um enorme sacrifício, e é um sacrifício, mas esse sacrifício tu reconheces e tu haverás de recompensar a cada um pelo esforço que tem colocado para que o reino de Deus cresça nas suas vidas e o teu nome seja glorificado. Deus, muito obrigado. Entregamos esta classe, esta aula nas tuas mãos. Possa teu Espírito nos guiar, nos orientar, nos falar, nos ministrar, nos ajudar, nos orientar em tudo. Exalta, levanta bem alto o teu santo nome. Muito obrigado. Graças te damos por esta oportunidade preciosa, maravilhosa, rica. Que teu nome continue sendo glorificado e que teu Espírito nos ministre nesta noite mais uma vez. É a nossa oração que a te oramos e muito obrigado pela minha vida também, pela oportunidade que tu me concedes estar aqui. Obrigado em o nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Meus irmãos, paz do Senhor, graça e paz, Shalom Adonai, Baruch Hashem, como queira. Uma alegria grande estar com vocês nesta noite de terça-feira, 10 de junho de 2025. Estamos na nossa quinta e penúltima aula, ou como é que é? Isto mesmo. Hoje é a quinta e penúltima aula da nossa matéria Síntese do Novo Testamento. Eu ainda estou um pequeno dilema na próxima matéria. Estava pensando que seria geografia bíblica, talvez não será, mas fique tranquilo, já na próxima aula já vou avisar qual vai ser a próxima matéria, certo? Nós teremos então na próxima aula, a última aula da matéria de síntese do Novo Testamento, com a prova no final. Então vamos para as 9h30, 9h30 então nós começamos a provinha, e a provinha ela é baseada nos exercícios. Alô? Se você está acompanhando a correção dos exercícios, já está lá. Qualquer coisa, vá no vídeo, nos vídeos das aulas anteriores. Se você está eventualmente perdendo alguma, mais de uma aula, eu sugiro que você vá aos vídeos que estão lá os links postados no grupo, para você não perder o fio da meada. Qualquer dúvida que você tenha, também não pense duas vezes, pode me chamar. Se eu não atender de imediato, lembre-se que no máximo em 3 horas eu devolverei a sua chamada. Ou se preferir, né, deixar uma mensagem de áudio ou escrita, também estou à disposição, mas nunca vou deixar de dar o retorno ao aluno quando assim desejar e quiser e puder e necessitar se comunicar conosco. Todos entendidos, gente? Estou aqui à disposição para Eu tenho uma servir a... pergunta, ô, pastor. Faça, minha irmã, A, faça. a prova, como é que funciona? É teste oral, é? Não, não. Eu vou colocar na tela como eu apresento os slides, a senhora já tem visto como eu apresento os slides, como hoje eu vou apresentar. Sim. Então, vai Aham. aparecer na tela, ela vai ter um mínimo de 7 questões, um máximo de 10, todas baseadas nos exercícios. Então, ela vai aparecer na tela e a senhora só vai me transferir as respostas. Nada mais. Eu vou colocar de uma maneira numerada, direitinho, para a senhora não ter problemas, certo? E a senhora só vai me transmitir numa folha de papel, a senhora vai escrever numa folha de papel, vai fotografar depois que concluir e me envia no meu privado do WhatsApp. No máximo, em 2 semanas, eu já estarei divulgando a sua nota final, compreende? Então, vai ser Entendi. super Uhum. prático, muito fácil, porque é um curso online, né? Então, não tem como fazer troca de papel no curso online, né? Então, o mais prático é a troca de fotografia. Ok, Tudo dito, obrigada. tudo feito, vamos à página 19. Página 19. Estamos estudando as epístolas gerais e iniciamos falando sobre o fundo histórico das epístolas gerais. Já falamos do fundo político, está chegando a nossa irmã Angélica Freire, esposa do nosso irmão Victor Freire, são ali da Carolina do Norte ou do Sul, às vezes me confundo, é tanta Carolina, eu sei que é a nossa irmã Vanderleia a Santana é a Carolina do Norte, Charlotte.
Agora, do irmão Victor, acredito que é Carolina do Sul. Né? Um está no norte, outro está no sul, né? Se eu não estou enganado. Me corrija se eu estiver enganado. Mas vamos lá. Vamos então à página de número 19. Tá faltando, gente. Tá faltando a irmã Aline. Tá faltando o irmão Alain, irmã Cristiana. Estão faltando aí uns 5 alunos hoje, mas amém. Melhor do que na aula passada, que faltaram 7. Então hoje estão faltando de 4 a 5. Vamos lá. Fundo político, já falamos. E agora vamos falar do fundo eclesiástico. O que é o fundo eclesiástico das epístolas gerais? A base espiritual. Como é que a igreja de Cristo se movia dentro do contexto das epístolas gerais? Vamos lá, se alguém sabe de memória, não estou exigindo muito, já falamos disso na aula passada. Vamos ver, sem ler na apostila. Alô? Olhando aqui para os meus olhos azuis, ó, meus olhos azuis, bem azuis, né? Olhando para os Qual meus página, olhos azuis. pastor? 19. Mas na resposta da pergunta que eu vou fazer, peço que ninguém, por favor, leia a apostila. Vamos ver se alguém conseguiu aqui, ó, memorizar. Não estou exigindo muito, mas eu sei que eu estou lidando com pessoas muito capacitadas na memória. Melhor do que eu, com certeza. Na minha memória é um desastre. Já está pagando, né? Ó, a memória do Lucas é fantástica. Não quero nem dizer. Do Ailson, então, meu pai do céu. Do evangelista Alexandre está ali. Parece um farolete de 70 milhas. Vai longe. Mas vamos lá. Quais são as epístolas gerais? Quais são Hebreus, as... Tiago, Maravilha. Pedro, Judas e João. Perfeito. Para ser mais específico, não errou em nada, mas a resposta mais completa seria Hebreus, Tiago, as 2 de Pedro, as 3 de João E e Judas. Judas. Vou repetir para você ter em mente, ou se quiser anotar em algum lugar, está na apostila. Mas às vezes eu percebo que nem na apostila o aluno consegue pegar. Então, ó, Hebreus, Tiago, as 2 de Pedro, as 3 de João e Judas. Então, são um total de 8 epístolas gerais. Pegou? 8 epístolas gerais. Falamos do fundo político e agora do fundo eclesiástico. Aqui, agora lendo na apostila, todos juntos. A igreja cristã foi inicialmente constituída de judeus crentes em Jesus Cristo. Quase não existiam nela crentes gentios, isto é, não judeus. Importante, então, deixar bem claro que a igreja de Cristo, nesse tempo das epístolas gerais, ela era constituída em massa, em grande maioria, por judeus. Haviam poucos gentios ainda. Mas com o decorrer do tempo, cada vez mais gentios iam se convertendo a Jesus, integrando-se na igreja cristã já existente. A convivência entre judeus e gentios nas mesmas congregações acarretou certos problemas. É fácil entendermos por que vieram esses problemas. Vamos lá. Número 1. 2 culturas completamente diferentes. Alô? Os judeus tinham a sua cultura, seus costumes, seu modo de vida, que não tinha nada a ver com a cultura dos gentios, modo de vida, pensamento, tudo diferente. Então, a convivência entre judeus e gentios é normal. E aconteceu isso aqui, ó. Começou a haver problemas, conflitos. Não é diferente hoje nas nossas igrejas, irmãos. Nós temos 30, 70, 80, 100, o número que seja das nossas igrejas locais,
E sabemos o como é difícil, às vezes, manter a harmonia entre irmãos. Me permita, com todo carinho, aqui nós temos dois líderes de igrejas, né? Pastor Francisco, que é pastor de uma igreja local, né? De um ministério muito importante na área de Connecticut, e o evangelista Alexandre. Me dirijo a esses dois servos de Deus porque são dirigentes, pastores de igrejas locais, e olha, nem não é fácil lidar, administrar, tratar com pessoas, porque são cabeças diferentes. Meu pai dizia, né? Cada cabeça uma sentença. Mas dizia assim meu pai, né? Que era judeu, e é muito engraçado esse ditado em hebraico, né? Cada cabeça é uma sentença. Eu não vou dizer porque vocês vão rir demais, mas em hebraico é muito estranho. Aí traduzindo para o português fica cada cabeça é uma sentença, ou seja, cada mente dentro de uma igreja é um mundo diferente, é uma mentalidade à parte. Agora imagina lidar com diferentes mentalidades, culturas, formações. Então os desafios para uma igreja de hoje é tão grande como naqueles tempos das epístolas gerais. Está ali o nosso querido Ricardo Gomes. Boa noite, Ricardo. Paz do Senhor. Que bom. Chegou atrasado, mas chegou, né? Já tinha avisado. Mas vamos lá. Os crentes judaicos, por exemplo. Deus abençoe, Ricardo. Os crentes judaicos, por exemplo, achavam que os gentios conversos deviam guardar a lei mosaica. Olha o probleminha. Os crentes judaicos, os judeus convertidos, meteram na cabeça. Não, os gentios que estão se convertendo aqui entre a gente, eles têm que seguir a lei, guardar o sábado, não comer carne de porco, seguir as 7 festas do nosso povo. Não funcionou. Esse foi o grande problema que levou o Espírito Santo a guiar o apóstolo Paulo com aquela famosa e importante carta, a carta aos Gálatas, a um conjunto de 8, 9 igrejas numa região da atual Turquia. Mas parece que o problema voltou a continuar, a persistir no fundo eclesiástico das epístolas gerais. Agora, escute essa aqui. O conflito surgido em razão desta questão ocasionou a reunião do Concílio de Jerusalém. E este concílio está narrado em todo o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Se você nunca prestou atenção, eu sugiro ficar ligadinho, tá? Atos dos Apóstolos, leia todo o capítulo 15. Ali está a narrativa do Concílio de Jerusalém, que se deu, segundo os historiadores, no ano 35 depois de Cristo, isto é, 2 anos depois que Jesus é levado aos céus. Olha que interessante. A igreja, nesta época, já estava transbordando em Jerusalém a mais de 9 a 10 mil membros, segundo Eusébio de Cesareia, Flávio Joséfo e os historiadores romanos Plínio Grande e Suetônios. Então a igreja teve um crescimento bárbaro. A gente parte do princípio, né, que no dia de Pentecoste, na primeira pregação de Pedro, 3 mil se converteram. Depois, mais adiante, numa outra pregação, mais 5 mil. Aí temos 8 mil. Então, não é difícil entendermos o rapidíssimo crescimento da igreja em Jerusalém. E vocês vão de entender que todo crescimento traz consigo o quê? Problemas, não é verdade? Dificuldades. Sobretudo um crescimento altissimamente acelerado. A igreja primitiva cresceu tão rápido que os apóstolos normalmente tiveram, né, problemas eclesiásticos, problemas administrativos, problemas de toda sorte. Imagine, com todo respeito, o evangelista Alexandre está ali em Nagasaki, com 70, 80, 90 membros. Se de um mês para outro pulasse para 200, ele teria o primeiro problema, espaço físico. Primeiro problema. Como é que em um mês ele conseguiria sair dali? Eu sei que Deus vai prover. Quando chegar o momento do crescimento, eu acompanhei 2 igrejas aqui na América que eu nunca tinha visto isto na minha vida. Só vi isso aqui, em 2009 e em 2016. Vi 2 igrejas de um mês para outro crescerem uma média de 300%. Eu nunca tinha visto isso na minha vida.
Então, uma igreja no interior de New Jersey saltou de 85 para 327 pessoas. Loucura. O pastor ficou com um problemão. E uma outra igreja de 280, em um mês, passou para 454 pessoas. Outro grande problema. Mas quem faz isso? É Deus. Traz as pessoas, elas se convertem, traz as necessidades, mas, digamos, na avalanche de um crescimento rápido, vem os problemas. Mas vamos lá. O que o Concílio de Jerusalém definiu para resolver problemas que estavam, vamos dizer, incomodando a boa saúde do desenvolvimento daquela igreja? Entre os assuntos debatidos, está aqui na apostila, página 20, pela igreja naquela época, figuraram 5 deles. Olha que interessante. Primeiro, o gentio é salvo só pela fé ou também pela observância da lei? É uma pergunta que se fez. O gentio tem que circuncidar-se para ser salvo? 3. Se o gentio não precisa obedecer à lei judaica, qual é a relação entre a salvação pela fé e o comportamento ético e moral? 4. Qual a relação entre fé e obras? 5. Que fazer com relação às heresias que iam penetrando na igreja, causando dúvidas e divisões? Alô, presta atenção. Essas perguntas nos dão a impressão que está se relacionando a problemas de igrejas nos dias de hoje. Alguém percebeu isso? Parece que essas perguntas estão encaixadas para igrejas de hoje, igrejas locais, que se observamos o teor de cada uma dessas perguntas, elas deveriam também ser feitas, não é? Ser feitas, porque tem igreja aí que parece que está querendo introduzir um judaísmo à força, na marra, colocando a obrigação de seguir as 7 festas, de ter em púlpitos cópia da Arca da Aliança, cópia do menorá, do candelabro de 7 braços, usar o talite, o quepá, um negócio meio louco, né? Mas isso aí é um trabalho que os judaizantes fizeram naquela época da Carta aos Gálatas. Aí você não E sabe também se a não foi igreja é diferente. judaica, se é cristã, se é o que é, se é do candomblé. É complicado, é complicado. André, solta o seu primeiro míssil, André. Tô aqui esperando. Pode soltar, é com força. Na verdade, hoje, o que a gente está vivenciando, muitos têm distorcido, né? Sem dúvida, sem dúvida. E o que a gente pode trazer, ou não vale trazer do judaísmo, no caso, como é que eu posso dizer? Esqueci o nome. Para os nossos dias, né? Apesar da gente entrar no enxerto deles, né? Como diz a Bíblia, que a gente somos Eu enxertados. acredito que eu já falei isso em outras aulas, em outras matérias, mas nunca é demais repetirmos uma orientação bíblica que faz parte de uma matéria que ainda alguns de vocês vão estudá-la, que é a hermenêutica e a exegese bíblica. A hermenêutica e a exegese estudam a interpretação correta do texto à luz das figuras de linguagem e dos textos originais no hebraico, aramaico e grego koiné. Mas eu vou resumir aqui então um critério, isso não está na apostila, mas se você quiser anotar, ela é importantíssima. Vários alunos já nos perguntaram, pastores, pastor, o que exatamente do Antigo Testamento pode ser praticado, usado e crido dentro do Novo Testamento? Essa pergunta tem rolado aí ao longo dos 50 anos, né? Estamos caminhando no Evangelho já há 55 anos, agora em agosto, de Deus me dê vida e saúde, estarei fechando 56 anos de caminhada no Evangelho. Mas essa pergunta eu tenho ouvido ao longo de mais de 50 anos. E ao longo desses anos estudando a fundo a palavra de Deus, tenho aprendido e continuo aprendendo que existem critérios para entendermos o que do Antigo Testamento é de fato válido para dentro do Novo. Preste atenção. Primeiro critério: se o Senhor Jesus confirma pelo menos uma vez um ensino lá do Antigo Testamento, este ensino é considerado também válido no Novo Testamento. Vou repetir.
Se o Senhor Jesus, pelo menos, confirma uma vez este ensino em um dos 4 evangelhos, este ensino lá do Antigo Testamento, ele é automaticamente válido no Novo Testamento. Segundo critério, se o apóstolo Paulo confirma em uma das suas 3 epístolas, pelo menos 2 vezes, o ensino lá do Antigo Testamento, e repito, dentro das suas 3 epístolas, pelo menos 2 vezes, este ensino do Antigo Testamento continua válido no Novo Testamento. Terceiro critério, se os apóstolos Pedro, Tiago, João e Judas confirmam pelo menos 3 vezes em seus livros um ensino do Antigo Testamento, ele é então válido dentro do Novo Testamento. Permita-me dar um exemplo fantástico. O uso do óleo ou do azeite. Não sei se alguns de vocês já viram isso. Eu já vi, infelizmente, dezenas de vezes aqui nos Estados Unidos. Já vi em igrejas na Argentina, no Uruguai, no Chile, na França, na Inglaterra. É assustador. Incrível o que eu vou dizer. E nessas igrejas eu vi uma irregularidade, o chamado desvio bíblico. Anote aí. Nem todo desvio é um pecado, mas todo pecado ou toda heresia implica ou tem raiz num desvio bíblico. Entenderam? Nem todo desvio bíblico resulta num pecado, mas todo pecado ou heresia tem como origem um desvio bíblico. E, ultimamente, qual é o desvio bíblico que eu tenho visto em algumas igrejas? No momento da separação de obreiros, eles não seguem a orientação confirmada nem por Jesus, nem por Paulo, e nem pelos apóstolos Pedro, Tiago, João e Judas. Como seria o procedimento? Essas igrejas derramam botes de azeite, ou tanques de azeite, ou frascos de azeite, separando como obreiros. Mas aonde Jesus fala isso? No Novo Testamento. É imposição de mãos, né, pastor? Exatamente. Imposição de mãos. Aí alguém pergunta, mas está na Bíblia o derramamento de óleo ou de azeite para separar um obreiro. Mas você não está especificando isso. É verdade, lá no Antigo Testamento, preste atenção. Se quiser anotar, eu sugiro. Se você quiser ter aula gravada, amém. Somente os reis, profetas e sacerdotes recebiam a unção com óleo para dar início aos seus ministérios. Porque a unção com óleo simbolizava o quê? A residência do Espírito Santo sobre eles, porém de forma temporária, mas olhando para o futuro, para o que aconteceria depois do dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo ele desceria para fazer morada permanente. Jesus prometeu isso. Eu e o Pai viremos nele e fazemos morada permanente. Ele confirma isso no capítulo 15 e no capítulo 16 do Evangelho segundo João. Então o Espírito Santo no Antigo Testamento não residia, não habitava normalmente nas pessoas. O Espírito Santo estava entre o povo, estava sobre o povo, caminhava entre o povo, mas não habitava, não residia. Só reis, profetas, estou notando, e sacerdotes, temporariamente para cumprir os seus ministérios, sua missão específica e em tempo específico, aquilo que Deus concedia a eles. Por isso que vinha o óleo. E o óleo o quê? Representava a investidura do Espírito Santo. Mas repito, eles eram investidos de forma temporária. Quando acabavam os seus ministérios, o tempo dos seus ministérios, o Espírito Santo ia embora, se retirava. E é algo parecido que vai acontecer na grande tribulação. O Espírito Santo só vai habitar fisicamente, como hoje habita em nós,
em 3 tipos de pessoas. Se quiser anotar, já falamos isso no seminário de escatologia algumas semanas atrás, ali em Nagasaki. As 2 testemunhas na primeira parte da tribulação serão os possuidores, né, os depositários da habitação do Espírito Santo. E as 144 mil testemunhas, ou 144 mil judeus, que terão a habitação plena do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vai estar na terra, mas não habitando. Então, quem ficar na tribulação vai estar num aperto tremendo. Se hoje o Espírito Santo já habitando em nós, o aperto é tremendo, imagine ele não habitando no ser humano. Sai da frente. Nem quero entrar nos detalhes agora, porque é terrível, entende? Então, e o uso do azeite no Novo Testamento só tem uma prática. Qual é a prática? Para os enfermos. E o azeite não é para curar, é para simbolizar o poder do Espírito Santo que traz a cura. Porque diz lá na carta de Tiago, capítulo 5, né, a oração do enfermo, segundo a fé, o levantará. Então é a fé e a oração que vai levantar o enfermo. O óleo em si não tem nenhum poder. Consagração está errada, está inválida. Imposição de mãos, é o que está escrito. Temos que ir pela escritura. Se alguém recebeu óleo na cabeça, está errado, está fora. Mas, repito, não cometeu pecado, cometeu um desvio. Mas a maioria, o pastor, mas então eu já não estou sabendo. Porque, como que eu vou usar o termo? Quando você vai nas igrejas, a maioria, né, a maioria das igrejas, Assembleia, Deus e Amor, N igrejas, usa o óleo do azeite e geralmente põe na cabeça da pessoa, né? Tipo, não na Sim, mão. mas temos, aí a pergunta, biblicamente, temos que a Bíblia, aqui, à luz da Bíblia, qual é o uso do azeite ou do óleo no Novo Testamento? Mas, pastor, só pegando um gancho no que foi dito aí pela irmã Laila, eu acredito que nos dias de hoje as pessoas leem a Bíblia de forma assim, de uma forma... Estou lendo aqui, mas eu não estou absorvendo o que está escrito na Bíblia. É superficial. Se lê superficial, e as pessoas acabam perdendo cima. um pouco. E acaba perdendo um pouco da identidade, é o que tem acontecido demais nos dias de hoje. Como, por exemplo, certos tipos de artistas, né? Certos artistas, é o que o pastor Tiago Nonato postou essa semana nas redes sociais dele, eu pude ver. Eu sou artista, eu fui lá e pintei, bordei no mundo, me batizei nas águas do Jordão, hoje eu sou de Cristo e eu tenho autoridade para falar. Mas autoridade com base em quê? Entendeu? Boa pergunta. Cuja resposta autoridade aqui eu com base não me em quê? atrevo a dizê-lo por não faltar com a ética, claro. Por quê? Porque faltou identidade. Não teve uma base de estudo, não teve uma pessoa para poder, né, discipular, não teve um discipulado, mas é porque a artista foi para o meio gospel e aí virou um mercado. E perdeu a identidade. Aí está a chave, irmão Victor, com todo respeito, eu concordo. Aliás, eu não, a Escritura concorda. O que dá identidade a um cristão? Uma doutrina que é pouco seguida. Qual é essa doutrina? O discipulado cristão. O discipulado hoje é uma doutrina que tem sido colocada de lado. Camarada se converte e não recebe um ensinamento básico, um treinamento básico. Não gosto de me colocar como exemplo, eu quero já avançar aqui na temática para a gente não perder o foco. No meu tempo, em 1969, quando eu conheci a Jesus, na semana seguinte, o meu pastor presidente foi na minha casa e disse, a mim e minha mãe, porque nos convertemos juntos, vocês vão passar por um processo de 8 anos, aprendendo os rudimentos da Escritura Sagrada. Eu olhei para a cara de minha mãe, o quê? 8 anos? Iam 2 vezes por semana na minha casa, meu pastor presidente e 4 obreiros com suas esposas. 2 vezes por semana, de 7 às 10 da noite. 8 anos. Nos discipularam durante 8... Gente, não se sinta mal em dizer isso. Hoje está difícil ver isso.
A igreja que ainda se dedica a fazer Pastor, alguma hoje coisa... em dia, infelizmente, a gente tem visto recém-convertido, os pastores estão colocando eles para trabalhar na igreja. Já estão Mas com que base, minha irmã? Alô? Com que base? Tem que dar base para esse povo. Tem que dar base para ver maturidade, crescimento. E aí, como é que faz? E nesses 8 anos, agora me responde a outra pergunta, pastor. Nesses 8 anos que o senhor foi sendo discipulado, que o senhor criou uma base, né? Que o senhor foi crescendo dentro da base ministerial, em algum desse tempo, de 55 anos de ministério, o senhor se perdeu do caminho? Virou um mercado para o senhor? Estou de pé pela exatamente isso que está acontecendo. Deus. Você teve uma identidade, é o que perdeu hoje. A identidade está perdida. Hoje em dia, qualquer um chega, sou evangélico e estou no ápice da onda. Evangelista Alexandre, tem uma palavra. Aí depois a irmã Gleice, e depois eu quero avançar um pouquinho para não perder o fio da meada. Evangelista Alexandre, por gentileza. Eu estou ouvindo os irmãos falarem. Quando a irmã comentou a questão da Assembleia de Deus, eu não sei qual região que fazem isso. Mas a região que eu sou, lá do Vale do Aço, em Minas Gerais, nós entendemos que quando vai separar o obreiro, sempre é com imposição de mão, e o óleo ungido, no caso, o óleo da unção, é só para os presbíteros da igreja e para usar para os enfermos. A nossa igreja não tem isso, não. Nós não temos esse costume de ungir porta, ungir casa, ungir outras coisas, não. Mirra, né? Não, nós temos esse negócio lá, não. Nosso costume é só esse mesmo. Mas aí entra o conservadorismo, né? Que é o que eu concordo. Eu sou do Goiás, da Assembleia, e lá tem. Lá fazem isso. Deve ser região por região, no caso. Que a nossa Minas Gerais porque isso muda de região para região, infelizmente. Deveria ser algo padrão, deveria, mas lamentavelmente dos anos 90 para cá deixou de ser um padrão. Irmã Gleice e depois irmã Évila, por favor, na ordem. Irmã Gleice. Só uma observação a respeito do que a irmã Wanderlei comentou, a respeito do novo convertido. Eu acredito o seguinte, muitas vezes o novo convertido ele chega e tem aquela vontade de trabalhar. E o pastor tem que aproveitar isso, mesmo sendo novo convertido. A diferença é quando o pastor usa o novo convertido para trabalhar e vai ensinando ele, moldando... Aí está, é outro assunto. A gente põe para trabalhar, entendeu? Porque muitas vezes a pessoa tem anos de igreja, mas não se dispõe. E a obra do Senhor não pode parar. Então, aproveita quem tem vontade. Só que colocar para trabalhar, porém, com alguém guiando, orientando, mostrando, isso aqui está certo, isso aqui está errado, guiando. Mas, irmãos, isso dá trabalho, isso toma tempo. E hoje eu percebo que alguns líderes não têm paciência para investir tempo, carinho, dedicação. Gente, lidar com o ser humano é algo difícil e dá trabalho. Eu já pastoreei, não estou aqui me vangloriando, a glória seja... Eu já estive pastoreando 5 igrejas. Já pastoreei uma igreja de 75 e uma igreja de 2.300 membros. Pastor, o que é isso? É a mesma coisa. Uma de 85 e de 2.300. Cheguei a ter 47 pastores debaixo da minha autoridade, 112 evangelistas, 225 presbíteros, 480 diáconos, 7 congregações. Pastor, você não ficou doido? Não fiquei doido, não. Mas eu tinha companheiros e eu estava constantemente, sabe o que, irmãos? Fazendo trabalho de treinamento e reciclagem. Os 5 anos que eu pastoreei uma igreja no Rio de Janeiro, 5 anos, eram todo mês, reciclagem. Não foi algo perfeito, mas graças a Deus conseguimos, né, manter o padrão, pelo menos dentro de uma saúde ministerial. Irmã Évila, por favor. Eu queria só fazer uma observação, eu não sei o nome do menino que falou aí sobre quando a pessoa se converte e tal, mas o erro maior não está na pessoa que se converteu, e como a irmã Gleice falou, tem aquela sede de trabalhar. O erro está na liderança, que quando a pessoa chega na igreja, muitos, o que eu tenho visto, né, nos últimos tempos, eles visam muito o número, o status da foto com muitas pessoas. Minha igreja está crescendo, então está crescendo porque tem muito diácono, muito líder, muito não sei o quê, muito, e estão se perdendo na qualidade. Uma coisa que o meu tio, meu pastor também, que está aqui, sempre fala, e eu acho que é uma coisa interessante,
que ele não tá preocupando com a quantidade, mas sim com a qualidade. Que é isso 100%. Que tem perdido. As pessoas não estão preocupadas em estudar a Bíblia, não estão preocupadas em se profissionalizar, seja no que for que elas estejam fazendo, em entregar excelência para o Senhor, mas de outra forma eles estão preocupados com o hype, não sei se vocês vão entender essa expressão. Glamour, eu uso uma expressão um pouco pesada. Os líderes estão preocupados com o glamour, com a fachada, com o que podem impressionar o público. Mas, irmãos, igreja não é para impressionar o público. Igreja é para agradar o coração de Deus. É para levantar o nome dele lá em cima e não projetar a si próprio. João Batista mesmo disse, é o nosso lema, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Jesus deixou claro, Paulo deixou claro, importante é crescimento de qualidade, não crescimento em quantidade. E hoje o que nós vemos é inchaço em algumas igrejas que têm 1.500, 2.000, 3.000 membros. Opa! Eu desconfio, irmãos, de coração eu desconfio. E eu entro a fundo e descubro, isso aqui não é crescimento, isso aqui é conta de discipular também, né, pastor? Aí está. Você chega em 5 desses 2.000 e você conversa com eles, já sente que eles não têm, vou usar a expressão do irmão Victor Miranda, eles não têm identidade, não têm essência, não têm maturidade. Rapidinho, irmãos, eu preciso avançar, porque o negócio vai ficar mais quente ainda. Não é querer puxar saco nem puxar sardinha, não. O senhor sabe do meu coração que é sincero. Uma coisa que eu admiro muito no pastor Alexandre é essa questão que a irmã falou. Ele sempre está incentivando a gente a aprender, a melhorar. Ele não está preocupado com quantidade, sim qualidade. E pode ser novo convertido. Como irmã, eu tenho orgulho de dizer isso, que eu fico admirada da visão que ele tem. A pessoa chega ali, alguns dias ele observando, ele já pega, opa, fulano tem jeito para isso, fulano pode trabalhar naquilo. E ele vai orientando e vai pondo a pessoa para trabalhar, entendeu? Ajudando, ensinando, mas pondo para trabalhar junto, entendeu? Então, assim, eu admiro isso se chama discipulado, de acompanhamento. É pegar pela mão e chegar lá com o obreiro, ó. Vou te dar oportunidade para desenvolver o trabalho, mas eu estou coladinho contigo, te ensinando. Se você derrapa, eu tô em cima. Ô, pastor, me desculpa eu levantar a mão e falar, mas Jesus... Eu preciso avançar, se a senhora não se importar, eu preciso avançar, senão eu vou ficar bloqueado aqui no avanço da matéria, mas eu vou deixar a irmã Deli e a irmã Évila para depois. Só me dê mais uns 10 minutinhos que eu preciso avançar com o desenvolvimento da matéria, e aí depois a irmã Deli e a irmã Évila entram também com as suas perguntas. Segurem as perguntinhas, por favor, senão vai ficar difícil. Só lembrar, eu falo, pastor. Perfeito. Não, mas a senhora vai falar. Só que agora eu preciso de 10 minutinhos para eu avançar, pelo menos. Vamos lá. Essas perguntas foram feitas no Concílio de Jerusalém. Preste atenção. E como eu acabei de falar, elas deveriam ser aplicadas para os dias de hoje e para a realidade de hoje. Aí vamos agora entender isso aqui. Por que essa expressão epístolas gerais? Por que gerais? Está aqui na apostila, página 20. São chamados de gerais porque são de natureza e alcance universais. Não se dirige especificamente a nenhum grupo, indivíduo ou congregação em particular. Ou seja, as epístolas paulinas tinham um endereço certo, mas as epístolas gerais não. Elas eram abrangentes a todas as igrejas, a todas as cidades e a todos os povos que eram alcançados por elas. Mas como se deu a origem das epístolas gerais? Está aqui na apostila. O Novo Testamento, por causa das cartas que contém, possui caráter bem mais pessoal que o Antigo Testamento. Logo que o movimento cristão foi se espalhando, além das fronteiras palestinas e distâncias geográficas, cada vez maiores foram separados os grupos de crentes. Introduziu-se o uso de cartas. Estas cartas também, não se esqueçam, chamadas de epístolas apostólicas, foram mais tarde reconhecidas pela cristandade como divinamente inspiradas. Muito interessante a origem das epístolas gerais. E elas têm uma importância, olha a importância das epístolas gerais. As epístolas gerais são muito breves, em comparação com as epístolas paulinas, em comparação com o livro de Atos, os Evangelhos e Apocalipse.
A sua importância, no entanto, é muito grande. Nos 4 evangelhos temos um retrato de Jesus em 4 dimensões dadas pelo Espírito Santo aos seus autores. O livro de Atos, temos o nascimento da igreja, e as epístolas paulinas relatam alguns dos problemas da igreja primitiva. Eu costumo dizer que a igreja se distanciou da sua essência nos dias modernos, esquecendo-se que a igreja de hoje tem um manual de instrução. Quando eu compro um eletrodoméstico, um ar-condicionado, um computador, um iPhone, um aparelho eletrônico que seja, é normal vir acompanhado de quê? Um manual de instruções. Agora me pergunta se a maioria das pessoas costumam ler os manuais. Não. De 100 pessoas, se 5% leem um manual de instrução, é muito. Não estou dizendo nem 10, 5. E o pior acontece que hoje o livro de Atos dos Apóstolos é um dos menos lidos, sobretudo pelos líderes. Por quê? Porque Atos dos Apóstolos, anote aí, 28 capítulos, é um manual do bom funcionamento da Igreja de Cristo. Quer saber como a Igreja de Cristo deve funcionar bonitinho, segundo a vontade de Deus? É só estudar, não é apenas estudar os 28 capítulos de Atos dos Apóstolos. Está tudo ali. E por que tem igreja que está metendo a cabeça para aqui para colar? Eu duvido que não está estudando. E não está estudando. Porque se estivesse estudando, alguma coisa pelo menos estaria funcionando. Não estou dizendo que mesmo que estudasse, não ficaria isento de problemas. Isso é ridículo, não existe isso. Entre os seres humanos teremos sempre problemas, mas eles poderiam ser melhor contornados e resolvidos uma igreja que se dedicasse ao estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Aqui diz aqui, as epístolas gerais da autoria de 5 escritores, Tiago, Pedro, João, Judas, e o autor aos Hebreus, ou de Hebreus, que ainda continua sendo desconhecido, proporcionam um panorama mais completo da igreja do Novo Testamento. Então, vamos lá. Antes que nossa irmã Délia Alecrim, irmã Rávila, venham com as suas perguntas, eu quero deixar isso aqui bem claro. Atos dos Apóstolos é a base, manual de instrução de funcionamento da igreja. As epístolas gerais vieram para o quê? Consolidar toda a estrutura ensinada por Atos dos Apóstolos. Interessante isso? Tremendo. Então, Atos é a base. E as epístolas gerais vieram e fecharam a estrutura completa, vamos assim dizer, do edifício chamado igreja. Então, antes agora de entrar nesta parte, canonicidade, irmã Deli, solta aí a sua pergunta agora. Eu tive que interromper, ou seja, por procurar seguir, né, o andamento, senão eu ia ficar mais perdido que segue um tiroteio. Desculpe. Não, pastor, não é muito uma pergunta, é uma colocação com relação que deu muita polêmica sobre o novo convertido não poder trabalhar na igreja. Mas eu vejo que acho que não tem nada a ver. E também eu olho para a nossa igreja com relação ao estudo. Nossa igreja tem escola bíblica, tem bastante membros, mas são 10, não vou dizer 10, são 30% só que frequenta escola bíblica. E talvez outras igrejas tentem implementar isso e os membros não vão. Né? E tem muita gente velha na igreja que está lá, reclama para trabalhar, não quer trabalhar, e eu acho que não tem nada a ver uma pessoa uma pessoa que é nova convertida, está vendo que algo está para fazer, os velhos não estão fazendo, e o pastor aproveitar ela nessa obra? Porque... Desde que esse novo convertido tenha o treinamento, a orientação, o acompanhamento. Pelo menos Paulo deixa isso bem claro na primeira epístola a Timóteo, porque Timóteo, né, ele foi orientado desde pequenininho, desde jovem, certo? Então, ali, a primeira carta a Timóteo é um modelo que deveria ser seguido por toda uma liderança que tem um bom grupo de novos convertidos, ok?
Está com vontade de trabalhar? Maravilha, mas tem que ter treinamento, acompanhamento. Não é soltar para meter a cabeça na parede fazendo bobagem A, B e C. Não, porque ninguém na vida nasce aprendendo. Então tem que passar por um processo de aprendizado, treinamento e acompanhamento. Aí vem a questão. Os líderes hoje estão tomando tempo, investindo pesado nas pessoas. São poucos os líderes, bem poucos. Eu vou me atrever a dizer, nem 25% da liderança das igrejas brasileiras na América se preocupam em investir no treinamento de novos convertidos e de novos obreiros. Lamentavelmente. Falei, irmãos, porque eu já visitei nos últimos 25 anos que eu estou na América, já ministrei para a glória do Senhor, não sou melhor do que ninguém, em mais de 2.300 igrejas brasileiras. Já ministrei em mais de 4.800 igrejas hispanas e 1.620 igrejas americanas. E eu fico triste quando eu vejo, em 10 minutos eu já faço o diagnóstico. Não é que eu tenha a bola de cristal, porque a gente lida com tantas pessoas e com tantos pastores e com tantas lideranças, que em 10 minutos eu já tenho uma radiografia. Qual é a igreja, o ministério, a liderança que se preocupa em investir com treinamento de novos convertidos e treinamento de novos obreiros. Irmã E o que o irmão E o que o irmão queria falar, o nosso irmão Victor estava falando, não é sobre. Eu entendi a colocação dele, não é sobre novos convertidos não poder trabalhar. Ele está falando de pessoas que vêm do mundo circular por causa de dinheiro, essas coisas, e já colocam em liderança. Não é sobre o novo convertido. Exato. Que também se inclui nesse contexto estranho, Exato. né? Uma liderança sem identidade gera um liderado sobre sem status. identidade. Isso. E a igreja não pode trabalhar em preparar líderes ou obreiros na base de um status anterior que teve no mundo, não. O mundo ficou para trás, acabou, tchau. Passa a página, é outra história a ser escrita. Irmã Évila, por favor. É só um alinhamento. Você Um falou sobre o alinhamento de azeite. posição, de colocação, perfeito. Não, de você me explicar, peraí. Vamos lá. Sobre o azeite, você falou sobre não usar ele no momento de ungir obreiros, que não está correto. E falou que na palavra está escrito para ungir com o azeite os enfermos. 100%. Confesso que eu cresci numa igreja onde o azeite é usado para tudo. Para ungir casa, ungir tudo quanto há. E, inclusive, em alguns momentos, por exemplo, que as pessoas são convidadas a ir à frente da igreja, recebem unção e dentre outros tantos momentos. Até que ponto que está correto ou errado? Ou se você puder pontuar quais são os momentos em que se pode usar o azeite e os que definitivamente não se deveria estar usando. Ok, vamos então fazer uma rápida resenha. Posso usar 5 minutos. 5 minutos. Ótimo. O problema dessas igrejas, é o que eu acabei de falar um pouquinho anterior, é que elas não contextualizam corretamente o tempo e o espaço do uso de certas doutrinas ou de certas condutas ou de certos procedimentos. Por exemplo, Deus deixou claro para a nação de Israel que a nação de Israel deveria seguir ao pé da letra pontos chamados leis. Então Israel recebeu a lei, a Torá. Dentro da lei de Israel tem 4 elementos. Se a irmã puder ter isso em mente, os irmãos, é o que o tempo não me permite entrar em maiores detalhes, mas eu vou falar disso mais adiante. A lei, a Torá, ela é constituída de mandamentos, estatutos, preceitos e ordenanças. Vou repetir. A Torá, a lei de Israel, a lei mosaica, a lei que Deus deu a Moisés para passar a Israel, ela é constituída de 4 elementos. 4. De mandamentos, estatutos, preceitos e ordenanças. Só os mandamentos, e a gente pensa, 10 mandamentos, errado. 613. 613. Só os estatutos, 499. 499. Só os preceitos, 774. Só as ordenanças, 213.
Perdão, 217, desculpe. 217. São mais de 1000 itens. Vamos pensar aqui seriamente. Jesus disse, eu vim para cumprir a lei e não para revogá-la. Jesus foi o único que conseguiu ao pé da letra. Isso é loucura. Não, Jesus, Filho de Deus, foi o único que teve essa autoridade em cumprir ao pé da letra todos os 4 pontos, requisitos da lei. Mas vamos lá. Por a maioria não estudarem o uso da lei, pensam que ela tem que ser usada também no Novo Testamento. É o que acabei de falar. Nós temos que saber o critério. O que do Antigo Testamento pode ser usado ou praticado no Novo? Primeiro tem que ter a confirmação de Jesus. Se Jesus não confirmou aquele ensino ou aquela prática lá do Antigo Testamento, passa a página. É só para o Antigo e para a nação de Israel. Se Paulo, nas suas 3 epístolas, não confirmou pelo menos 2 vezes dentro das suas 3 epístolas, se não confirmou, passa a página. É só válido para o Antigo Testamento e para a nação de Israel. Se os apóstolos Pedro, Tiago, João e Judas não confirmaram pelo menos 3 vezes em suas epístolas, passa a página. Então o ensino, a conduta, o procedimento é só válido para dentro do Antigo Testamento e para a nação de Israel. Como a maioria das igrejas e líderes que não estudam isto, eles vão fazer o seguinte, vão lá no livro do Êxodo, presta atenção, entre o capítulo 25 e o capítulo 29. Aí vão se basear no que Deus ordenou a Israel, e não a igreja. E o que Deus ensinou a Israel? Construção do tabernáculo e do seu mobiliário. Cada mobiliário, cada móvel do tabernáculo, presta atenção, queridos, eram ungidos. Vai lá, pega o capítulo 25, 26. Trabalhinho de casa, trabalhinho de casa, para você pesquisar. Leia todo o capítulo 25, 26, 27, 28 e 29 do livro do Êxodo. Ali você vai ver detalhes. Deus ordenando Arão e aos seus filhos a ungirem cada pecinha do tabernáculo. O altar de incenso, o altar do holocausto, a pia de bronze, e aí vai. Tudo era ungido, porque a unção significava o domínio completo do Espírito Santo, a propriedade. Isso no hebraico quer dizer kadosh, separar, consagrar. Por não haver esse estudo, essa visão da Escritura, hoje as igrejas... Eu fui presbítero de uma igreja no Rio Grande do Sul, não vou dizer aonde, no Rio Grande do Sul. Era assustador, pastor. Vem ungir minha vaca, vem me ungir o meu par de ovelhas, vem ungir o meu cachorro novo, meu Doberman, meu São Bernardo que ganhei hoje. Como é que é? Vem ungir o meu BMW que Jesus me deu. E os irmãos ficavam bravos. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu não posso fazer isso, porque isso é uma prática do Antigo Testamento. Segundo, como uma prática do Antigo Testamento, eu tinha que ungir um mobiliário do tabernáculo. Eu não vou ungir, não tem um mobiliário do tabernáculo à minha disposição. Terceiro, se ungir na minha consciência que eu tenho pela Escritura, o que eu unja não é mais teu, passa a ser propriedade de Deus. O carro, você ungiu o teu carro, não é mais teu, não. Você vai ter que dar para a obra. E aí? Além de eu pecar pela minha consciência, eu vou estar te induzindo a um outro problema. Você vai perder o teu carro. Aí eles ficavam assustados. Muitos ficavam bravos, revoltados comigo. Mas de onde você tirou isso? Ué, da Bíblia? É só estudar a Bíblia. Você vê Jesus orientando os discípulos fazendo isso? Você vê o apóstolo Paulo orientando as igrejas na Galácia, em Éfeso, em Colossa, em Filipos, em Corinto, tendo esse tipo de procedimento? Pronto, mata por aí. Temos que saber que cada coisa tem o seu devido lugar, no tempo e no espaço. Resumindo, existem princípios, universais e atemporais. O que são princípios universais e atemporais? Válido para todos os povos, raças e línguas e não está dependendo do tempo. Por isso que diz, universal para todos, atemporal em todas as épocas, em todos os tempos. E tem princípios locais. Está anotando? Está perdendo uma oportunidade. Temporais e locais.
E esses são princípios voltados para quem? Para a nação de Israel e para o tempo do Antigo Testamento. Só para fechar a questão da unção com óleo, os 2 textos que a Escritura deixa bem claro. Marcos capítulo 6. Vamos lá. Gente, isso aqui é lindo. Você estudar a mas essa confirmação tem que ser no Novo Testamento. Uma das confirmações tem que ter todas as confirmações da prática do Antigo Testamento. Eu vou repetir, se a senhora conseguir guardar isso na memória. Jesus tem que confirmar pelo menos uma vez, porque ele é a autoridade maior, ele é o mestre dos mestres. Então ele pode confirmar uma única vez, dentro dos 4 evangelhos. Depois o apóstolo Paulo tem que confirmar pelo menos 2 vezes. Tem que ser todas as confirmações, no caso. Todas. Isso é o critério, esse é o filtro da Escritura. Porque a Escritura ela não cai em si em contradição. Vamos lá em Marcos capítulo 6, versículo 12 e 13. Pastor. Sim, senhor. Rapidinho, desculpa incomodar. Por favor, não tem incômodo nenhum. Esse é o nosso trabalho, estamos aqui para servir. Eu tenho um livro que o pastor Nemuel me deu, que a gente estava estudando sobre óleo, sobre tudo, os cooperadores, e eu queria depois passar para o senhor, quem sabe o senhor quer passar para os alunos, para eles poderem estar dando uma olhada de como... Maravilha! A senhora tem ele em PDF? Devemos ungir com óleo, aí está falando tudo, Novo Testamento, Espírito Santo, cura. Ele me falou desse livro, ele está até hoje me segurando, mas se a irmã quer soltar para mim, já estou agradecido. Manda para mim, por favor, se ele tiver em PDF, aí eu vou dar uma lidinha, e eu, com certeza, que como eu falo aqui com muita modéstia e temor diante de Deus, pastor Nemuel foi nosso aluno por mais de 8 anos, então eu sei o que ele fala e o que ele ensina. Tá bom, eu passo. Não é que ele seja meu discípulo, não, né? Mas eu trabalhei nele para ser discípulo de Jesus. A glória seja para o Senhor nosso Deus, né? Trabalhei 8 anos com o pastor Nemuel para que ele se tornasse não meu discípulo, mas discípulo do Senhor Jesus. E graças a Deus está saindo melhor do que o esperado, para a glória do Senhor nosso Deus. Marcos capítulo 6, versículo 12 e 13. Estão anotando? Olha o que diz lá. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Esse é o primeiro texto na Bíblia e no Novo Testamento, que ensina este princípio do uso do óleo, que é para a cura dos enfermos. Tiago capítulo 5, esse aqui é muito mais conhecido, com certeza, né? O de Marcos é pouco conhecido, mas o Tiago é mais conhecido que nota de $1. Se você não conhecer a nota de $1, meu amigo, então você está muito mal. Tiago, capítulo de número 5. Vamos lá. Tiago, capítulo 5, versículo 13. Vamos ler texto e contexto. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. 14. Está alguém entre vós doente? Preste atenção, por favor, estamos no assunto. Chame os presbíteros da igreja. Alguém me perguntou, pastor, quem pode ungir? Os enfermos com óleo, com azeite. Qualquer um? Não. De presbítero para cima. Tá claro. Então, se vem o diácono, e agora? Zebrou, deu zebra, deu B.O. Pastor. Mas o senhor acha que irmão. mesmo porque agora é uma questão, o senhor acha então que, por exemplo, se for um diácono ou um obreiro que ungir, o senhor acha que a pessoa não receberia a cura? Não é o que eu acho, é o que a Escritura deixa claro. A Escritura é específica, a Escritura é direta. Não é o que eu acho, o que alguém acha. É muito fácil eu achar, cada um de nós temos a nossa opinião. Mas diante do que está escrito, a minha opinião não vale absolutamente nada. Para começar, eu nem dou minha opinião diante do que está claro nas Escrituras. E se eu dou minha opinião, é quando eu sou convidado, porque também é um preceito ético. Como professor de uma escola, de uma faculdade teológica, a pedagogia e a ética cristã ensina, você não pode dar opinião. Todos têm direito à opinião, menos o professor. E o professor só opina quando é convidado.
E quando é convidado, ele tem que ter o duplo cuidado de saber como vai responder aqui dentro, não dentro daquilo que ele pensa e entenda como correto. Porque se a minha opinião for errada, eu vou fazer todos vocês errarem. E aí eu fico péssimo, mal, na foto, diante com Deus. E aí Deus me pega de jeito. Errei no passado, gente, no meu início de ministério, lá com os meus 17, 18, 19 anos. Meti minha cabeça na parede e Deus me pegou de jeito. E literalmente, toma jeito, rapaz. Ensina o que a minha palavra fala e nada mais, nada menos. E tomei jeito. Eu entendo que o senhor está falando da palavra e está aqui igual o senhor está mostrando, mas ao mesmo tempo eu não concordo, pastor, porque eu já vi É um muito. direito seu, é um direito seu não concordar. Quem sou eu para dizer que eu não concordo? É um direito seu. Mas se a senhora não concorda, a discordância não é comigo. A discordância é com a porque escritura. eu já vi Aí muito é um fato, aí é um fato muito pessoal missionário. entre a senhora e a escritura, né? Todos nós aqui temos o pleno direito de discordar comigo. Agora, se você, aluno, discorda com a escritura, é outro assunto. Eu não me meto. É o seu direito, mas aí você tem que se virar com Deus. E se virar aqui, ó. E buscar um argumento. Porque para alguém discordar do que está escrito aqui, você tem que ter um outro argumento aqui dentro, para discordar com o que está aqui dentro. Pastor, eu tenho uma dúvida, eu não sei se isso viria ao caso, eu nunca vi ninguém fazendo isso, mas veio aqui na minha cabeça. Por exemplo, se o pastor e o presbítero está orando por curas, por doentes, tem muita gente ali na frente para receber oração. O pastor pode passar a autoridade ou o presbítero para os diáconos orarem e ungir, orar pelos enfermos e ungir os enfermos, ou não? A menos que este pastor, repito uma vez mais, me entenda, estamos lendo isso aqui. A menos que esse pastor seja um ignorante completo de Bíblia, não entenda o que está escrito em Tiago 5,14. Se ele... Uma coisa é eu ler, presta atenção, uma coisa é eu ler, outra coisa é eu entender, e outra coisa é eu interpretar. Muitos leem, mas quantos entendem? E quantos conseguem interpretar? Pastor, vamos lá. O senhor está falando essa questão aí, é muito sério, porque devido a tantas coisas erradas, as pessoas tornam como certo aquilo que é errado, de tanto ser repetido. Não quer dizer que está fazendo, está certo. É igual a questão, teve uma certa feita, pouco tempo foi uma irmã na nossa igreja, começou a orar para o povo e e foi orar para a irmã, falou, vem cá, pastor, traz o óleo ungido aqui para me ungir. Eu olhei para ela, pensei comigo, não, acho que eu não vou fazer isso. Quando ela percebeu que eu não sairia do lugar, ela, vem cá, pastor, e unge a irmã. Eu falei, peguei, coloquei o óleo da unção e ungi a irmã. Porque a pessoa, se está empolgada com as outras igrejas, não critico igreja nenhuma, cada um tem sua forma de pensar, cada um tem sua forma de agir, mas eu aprendi à luz da Bíblia assim, né? E você falou, não quer dizer que é pecado, não, só está fora da palavra. Está fora da palavra. É um desvio, né? É um desvio bíblico, não pode simples. deixar de te pregar, de ensinar. Quando eu cheguei na igreja de Nagasaki, tinha algumas irmãs que tinham esse mau costume de ungir isso, ungir aquilo, outro, até umas faziam até santa ceia com óleo e passavam nos umbrais da porta como se fosse no tempo da Páscoa. E queria ensinar isso para as irmãs da igreja. Eu comecei com carinho, com amor, né, com jeito, fui ensinando os irmãos corretamente, mas infelizmente tem uns que desvia da teologia bíblica para usar seus próprios costumes, daquilo que pensa. Mas deixar de ensinar, de pregar, a gente não pode deixar, não. Vamos deixar bem claro, meus irmãos, em se tratando do que está escrito, para nós questionarmos o que está escrito, nós temos que primeiro ler, entender, para então interpretar. Eu nunca posso questionar algo se primeiro eu não leio. Número 1. Depois eu tenho que entender o que estou lendo. E terceiro, eu tenho que interpretar, ou saber interpretar, ou me esforçar em saber interpretar corretamente. Texto dentro de contexto. Para eu não concordar com o que está escrito aqui, eu tenho que ter um outro texto que diga, não, eu não concordo por causa deste texto. É muito fácil discordar na base daquilo que eu acho ou deixo de achar. Devemos discordar com um argumento.
E esse argumento que é o que mais pesa, é o que está aqui dentro. Alguém está me entendendo, gente? Não se sinta mal. Isso, pelo menos, a gente aprende. O próprio Jesus e o próprio Paulo deixa isso bem claro, tanto nos 4 evangelhos, como nas suas 13 epístolas. E pensa em 2 pessoas que eram mal interpretadas, porque ele ensinava algo que ia contrário ao que os fariseus ensinaram. Que os fariseus só ensinavam a letra. E o próprio Paulo disse, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você pode analisar os 2 personagens do Novo Testamento que foram muito mal interpretados, Jesus e Paulo, porque eles foram na contramão de uma corrente doutrinária que havia sido ensinada de uma forma distorcida por séculos e séculos. E você mudar isso do dia para a noite é difícil. Mas vamos lá. Vamos a importância das epístolas, aliás, a canonicidade das epístolas. Canonicidade vem de que palavra? Alguém tem mais ou menos uma ideia? Canon. Canon. A palavra canon, esta palavrinha, entenda isso, ela não vem na máquina fotográfica Canon, nem da filmadora. A palavra canon vem de uma palavra grega, cana, vara de medir. Esta palavra passou a ser usada para determinar o nível de veracidade e de inspiração. Quais são, de fato, os livros inspirados pelo Espírito Santo? A história é um pouco longa, né? Nós vamos voltar nessa matéria, para quem não fez, de bibliologia, aí você vai entender que a canonicidade dos livros do Antigo e do Novo Testamento levaram séculos, quase 6 a 7 séculos, para terem a sua canonicidade confirmada. Não foi assim, do dia para a noite, é um processo. Mas vamos lá, vamos entender então, pelo menos aqui hoje, a canonicidade das epístolas. A igreja primitiva competia a grande responsabilidade de examinar, analisar, escolher e preservar as epístolas e livros para as gerações futuras, reconhecidos como inspirados, portanto, sagradas escrituras. Os anciãos e patriarcas da igreja aplicavam a cada escrito pelo menos 4 testes ou provas para determinarem a sua aceitabilidade. Preste atenção. Esses 4 testes eram usados pelos anciãos e patriarcas da igreja para determinar o quê? Este livro é de fato canônico, isto é, inspirado pelo Espírito Santo, e neste caso, né, entra aí a epístola a Tiago, as 2 de Pedro, as 3 de João, Hebreus e Judas. Vamos lá, os 4 critérios. Apostolicidade. O escrito devia ser composto por um apóstolo ou por alguém ligado intimamente aos apóstolos no trabalho e na comunhão. Deixa eu abrir um rápido parênteses, não quero ser polêmico, mas estamos aqui para esclarecer tudo à luz da palavra de Deus. Já me perguntaram esses dias, pastor, os apóstolos atuais que existem hoje nas igrejas são apóstolos bíblicos? Você pode não acreditar, eu levei mais de 8 anos para responder essa pergunta, porque eu não tenho mais de 35 obreiros que se diziam amigos, que eram apóstolos. E eu orava a Deus que nunca me faça essa pergunta, porque um dia eu vou ter que responder. E durante 8 anos. Aí, um dia teve um encontro de... Olha a loucura, gente. Aconteceu em Massachusetts em 2017. Não vou entrar em detalhes. Fizeram o encontro dos apóstolos, num café da manhã informal. E acredite você ou não, quem era o único pastor? Eu. Pai do céu, vão me crucificar, vão me queimar na fogueira como queimaram a Joana d'Arc. Mas tinha um propósito. E lá, todos felizes, aleluia, glória a Deus, eu muito chateado. Deus, o que eu estou fazendo aqui? Vão me crucificar. Barbaridade. 2 horas de café no IHOP. Tava bonito o negócio. Só não estava para mim, porque eu já estava entendendo a malícia do encontro. Aí, por fim, pastor, vamos ao que interessa. Estamos aqui, nós 35, e o senhor é o único pastor.
Eu estou percebendo. Isso aqui é um complô de um assassinato premeditado. Que eu tive que levar com humor, irmãos. Tive que levar com humor. Uma perguntinha, irmão. Vamos ver se o senhor é nosso amigo mesmo. Eu estou me esforçando. Pastor, o senhor considera todos nós apóstolos bíblicos? Fechei os olhos por 2 minutos. E agora? O senhor está me ouvindo? Eu, de olho fechado, foi falando com Deus. Senhor, e agora? Como é que eu saio dessa? Abra a tua boca e ensina a minha palavra em 5 minutos. Senhor, isso aqui é um encontro de apóstolos, eu vou me queimar. Não importa. Tu vai saber quem são os teus amigos. E quem são amigos da minha palavra. Aquilo ali me gelou em 2017. Ok. Alguns de vocês sabem os critérios bíblicos para um apóstolo bíblico? Ficaram um olhando para o rosto do outro. Eu vou dizer a vocês os 3 critérios bíblicos. Primeiro, ter sido chamado diretamente pelo Senhor Jesus. Quantos de vocês, com todo respeito, foram diretamente chamados pelo Senhor Jesus? Ficaram vermelhos como esse microfone aqui. Diz Deus, me vão apedrejar. Aí levantou um apóstolo. E o segundo princípio, o segundo critério? Que a sua vida e ministério seja marcada por sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Quantos de vocês, em cada culto, ora e um sinal, um prodígio, um milagre, uma maravilha acontece? Todo mundo olhando para a cara do outro e baixar a cabeça. Senhor, e agora? E o terceiro critério? Que tenha sido chamado para abrir uma frente missionária, uma igreja em lugar que nunca esteve o evangelho. Alguns de vocês já fizeram isso? Aí levantou um chorando. Isso foi impactante, chorando. Eu não sou apóstolo. Eu sou um apóstolo por conveniência. Que Deus tenha misericórdia de mim. Eu li isso nas Escrituras, mas não me convencia. Mas agora Deus usou a sua boca. Dos 35, só um continua sendo meu amigo. Deve ser esse aí. Os 34 me abandonaram e, pelo contrário, fizeram a minha vida um inferno. Fui denegrido da pior forma possível. Mas eu estou consciente, irmãos, esse é o peso do ministério de ser educador cristão. Mas tá livre, né, pastor? Limpo, né? Como? Tá livre, limpo diante de Deus, né? Meu irmão, o meu compromisso é com as Escrituras. Se é para ter uma amizade por conveniência, sou sincero, prefiro ficar sozinho. Mas foi um café ou um coro misterioso, pastor? Foi um complô para tentarem me desmoralizar. Eu já fui sabedor complicado disso, né? O Espírito Santo falou com toda clareza no meu coração e ele me deu coragem. Eu nunca passei por essa experiência, foi muito duro. Mas graças a Deus me deu graça e hoje eu tenho esse irmão. Ele teve a coragem de pedir o descomissionamento. Nunca vi isso na minha vida. Ele pediu ao ministério que ele pertencia a voltar a ser pastor. E hoje ele é pastor. Deixou de ser apóstolo. O homem ele disse, eu quero compromisso com a Escritura, eu não quero compromisso com política. Pastor Francisco levantou a mão, por favor, pastor Francisco. Sim, pastor, só para o senhor esclarecer aí, a questão do bispo também, que hoje a gente vê muito, um monte de bispo para lá, bispo para cá, seria o mesmo critério? O que é que o senhor acha? Vamos à primeira carta a Timóteo. Vamos falar isso no curso de reciclagem de obreiro. Pastor, vai pegar fogo, pastor. Pastor Francisco não está entendendo. O negócio vai ser um incêndio. O senhor já tentou apagar incêndio com 40 galões de gasolina e diesel? Vai ser esse curso de reciclagem. Ô, pastor Francisco, muda a data para participar, pastor. Eu vou mandar sim. Eu falei até com o pastor que eu vou postar no grupo aí. Vamos lá. Primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 2. Estamos na Bíblia, gente. Não estou falando nada fora da Bíblia. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 2. Todos estão com as suas Bíblias abertas? Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 2. Esta é uma palavra fiel.
Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. No Novo Testamento, me acompanhe, por favor, a única menção ao nome pastor como título, aliás, como ministério, não título, desculpe, como ministério, como chamado ministerial, está aonde? Na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. Anote aí. Não existe fora Efésios 4, 11, nenhuma menção específica. Há uma menção em Hebreus, muito por alto, mas específica como fosse título ou hierarquia. Mas Efésios 4:11 é chamado ministerial. Nós vamos falar isso no curso de reciclagem de obreiros ali em Thomaston, na liderança aí do pastor Francisco Filho, nos dias 29, 30 e 31 de agosto. Lamentavelmente, para os irmãos da AD Filadélfia em Nagasaki, que eu já estou informado, vai ter o 37º aniversário, na mesma data, do Ministério Filadélfia em Danbury. Vai ser um negócio tremendo, né? Mas aí, se o pastor Francisco me autorizar, claro, terei que autorizar, eu gravarei toda a conferência, eu levarei o meu sistema de vídeo totalmente portabilizado e eu gravaria, e eu disponibilizaria no nosso canal do YouTube, mas isso se o pastor, claro, me autorizar. Se ele me autorizar, se não me autorizar, eu obedeço. Com certeza, pastor, já está autorizado. Perfeito, eu nunca vou fazer nada fora da hierarquia, né? Aí vai ser bom, pastor. Vai dar para me participar, para me ver depois. Aí eu vou jogar no nosso canal do YouTube e eu vou colocar, né, ele parte 1, parte 2, parte 3 e vai estar aqui. Vou jogar em todos os grupos. Vai ser bênção, vai tremer tudo em nome de Jesus. Vamos lá. Bispo é bíblico? Número 1, é bíblico. Número 2, na igreja primitiva era totalmente normal, por uma questão administrativa, terem bispos, presbíteros e diáconos. Está anotando comigo? Bispos, presbíteros e diáconos. Não existe nenhuma menção, nem nas epístolas de Paulo, nem nas epístolas gerais, de pastores como cargo hierárquico ou título hierárquico. Curioso isso, né? Mas pastor, Efésios 4:11, é um chamado, um dom ministerial. Mas hierarquicamente, título, entende? Uma coisa é ofício, uma coisa é função. Ofício é título, hierarquia, função é chamado ministerial, que aí entra Efésios 4:11. Então era muito comum a estrutura eclesiástica serem feitos de bispos, presbíteros e diáconos. Anote aí. Os pastores ainda não foram adotados até o 5º século depois de Cristo. Sério isto? Vou provar vocês, né? No seminário que nós vamos ter em Thomaston, no 5º século depois de Cristo em adiante, aí os pastores começam a aparecer na organização eclesiástica das igrejas, para fazer uma diferenciação com a hierarquia da Igreja Católica Apostólica Romana, que também estava tendo bispos. Era uma espécie de competição, pau a pau. Ok. Se vocês não sabem, nas igrejas Assembleias de Deus americanas e hispanas, eu pertenço ao ministério de uma igreja Assembleia de Deus americana. A igreja que tem bispo, por regra administrativa, não pode ter pastores. Oh, que interessante! Para não haver uma ideia de confronto hierárquico, como um querendo ser maior do que o outro. Então, nas igrejas da Assembleia de Deus americanas, ou seja, ou é o bispo principal, que é o pastor, é o senior bishop, o bispo principal, que é o que administra diretamente a igreja, como chamamos o pastor-presidente, e depois os bispos auxiliares. Ou tem bispo, ou tem pastores. E isso é uma questão mais a nível administrativo. Aqui na Flórida, a nossa igreja não tem bispos,
mas tem pastores, aqui em Orlando. Já em Miami, eu tenho noção de 2 igrejas que têm bispos e bispos auxiliares. Agora, fica uma certa confusão terem bispos e pastores. Isso cria um problema administrativo, de competição, de confronto. O evangelista também entra nisso, pastor? Entra. Mas o maior conflito, já foi constatado isso em igrejas brasileiras, que não funciona. Ter um bispo e um conjunto de pastores. Porque é o mesmo nível, olhando pela palavra episcopos, bispo e pastor está exatamente no mesmo nível espiritual, hierárquico e de responsabilidade. Então, as Assembleias de Deus dos Estados Unidos, para evitar a ideia de inferioridade entre o bispo e o pastor, evita-se ter bispos e pastores juntos. Ou é bispo principal, senior bishop, e depois os bispos auxiliares, ou o pastor. Mas isso é mais uma questão administrativa. Eu sei que nas igrejas brasileiras algumas usam de forma indiscriminada. Eu conheço na área de Massachusetts, não vou entrar em detalhes, uma igreja que tem 3 bispos e 8 pastores e estão querendo comer o fígado um do outro. E isso dá problema, porque não é explicado isso à luz da Bíblia. Lembra-se que Pedro, ele era um sumpis bríspero, que no grego quer dizer, ele era um presbítero acima dos outros presbíteros. Aí é válido. Vamos lá na carta de Pedro, rapidinho, que nós temos 15 minutos para terminar essa aula. Gente, falar de epístolas é formidável. A gente entra num campo doutrinário que costumeiramente não se estuda, não se ensina. Pastor, Sim. No caso, nas igrejas brasileiras, em relação a pastores e evangelistas, não tem nada a ver essa hierarquia, não? Não, os evangelistas, por uma questão técnica, eles foram instituídos pelos suecos em 1917 e levado como um hábito para o Brasil. E o Brasil adotou essa hierarquia para facilitar o trabalho tanto dos pastores como dos presbíteros. Simplesmente, tá? Mas evangelista e pastor, para ter uma ideia, em algumas convenções, como a das Assembleias de Deus e algumas igrejas batistas renovadas, eles estão no mesmo nível, no exato nível. Só que a autoridade pastoral ela é um pouquinho maior, só um pouquinho maior por ver o nível de responsabilidade. Irmã Évila, por favor. Obrigado. E sobre o Ministério de Mulheres? A gente vê muitas... Eu gostaria de me reservar o tempo para uma outra ocasião, porque isso toma um tempo enorme. Teríamos que tomar 2... Eu preferiria, não é que eu não queira bater nessa tecla, porque eu posso ser mal interpretado pelo fato que eu não teria suficiente tempo para abordar. Isso levaria 2 aulas, mas não vai ser nesta aula e nem nessa matéria. Vai ser numa matéria, anote aí, ó, a teologia do obreiro. Essa matéria vai queimar orelhas. Vai queimar orelhas. Nós vamos estudar fundo. Aí vou entrar a fundo. Eu vou usar 2 aulas só para falar sobre o Ministério das Mulheres. E eu não sou machista e nem feminista. Eu aplaudo o Ministério das Mulheres. Aplaudo mesmo. Minha esposa tem um ministério que coloca o meu no bolso 4 vezes. Mas ela sabe, à luz da Bíblia, o lugar da mulher dentro da Bíblia. Que não é colocá-la nem lá em cima e nem debaixo da sola do sapato. É colocar no lugar de valorização segundo a Bíblia. Vamos rapidinho aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 5. Só para você entender a posição de Pedro. Aos presbíteros que estão entre vós, 1 de Pedro 5:1. Aos presbíteros que estão entre vós, ademoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha de aflições de Cristo, e participante da glória que há de ser revelada. Então Pedro não era bispo e nem pastor.
Que interessante! Era sum presbíteros. A tradução do grego é presbítero superintendente, como fosse um pastor de distrito. O evangelista Alexandre entende isso, porque o Ministério Filadélfia trabalha com essa visão de pastor setorial e pastor distrital. Então, Pedro aqui lança essa modalidade, né? Interessantíssimo. Se você nunca leu isso na Bíblia, anote. Pedro era summin presbíteros, no grego quer dizer presbítero administrador. Então, debaixo da autoridade dele, ele tinha um grupo de presbíteros. Isso a gente vai estudar numa riqueza de detalhes nesse seminário de reciclagem de obreiros. Pastor, eu não sei quanto a capacidade de pessoas que tem lá em Somaston, mas há um risco de estourar as cadeiras. Eu não sei se esse seminário for bem divulgado. Eu participei de um com os hispanos no ano retrasado, numa igreja que cabiam 380 pessoas, deu 670, e foi um problema. No primeiro dia ficou impossível, aí o pastor então teve que tomar uma providência louca e teve que alugar um ginásio de esportes. Piorou, quando chegou no sábado, tinham 1.015 pessoas. Aí teve que pular para um outro ginásio. Então, eu não sei, eu não estou profetizando exageros, mas pode dar um bom número, né, de obreiros realmente interessados a conhecer a profundidade da importância do que é servir a Deus como um obreiro bíblico. Anotaram? Vamos lá. Nós temos 10 minutinhos para terminar a nossa aula. Então, essa é a questão do apóstolo. O segundo critério da canonicidade das epístolas, universalidade. O escrito devia gozar de unânime aceitação por todas as igrejas de então. Se a epístola não tinha aceitação na maioria das igrejas, então esse quesito não estava suficientemente preenchido. Número 3, conteúdo. O teor e doutrinas do escrito deviam concordar com as doutrinas anteriormente recebidas pela igreja da parte de Deus, pelos apóstolos. Anote aí. Doutrina não é uso e costume, é um problema que os hispanos e algumas igrejas brasileiras têm na cabeça, por problema de uma falta de instrução. Uso e costume é uma coisa, doutrina é outra coisa. A palavra doutrina vem do grego didarré. Didarré, quando você traduz essa palavra ao pé da letra, é ensino bíblico original. E só para você deixar curioso, existem quantas doutrinas catalogadas na Bíblia? 43. Como é que eu sei disso? O grande mestre das Assembleias de Deus, pastor Antônio Gilberto da Silva, foi meu mestre por 14 anos, meu mentor. Escreveu no seu livro Manual da Escola Dominical. Todo obreiro tinha que ter esse manual. E ali ensina direitinho quais são as 42 doutrinas. Mas eu vou mencionar algumas delas. Soteriologia, a doutrina da salvação. Cristologia, a doutrina, o estudo da pessoa de Jesus Cristo. Escatologia, a doutrina dos últimos tempos. Pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. É tudo com logia, gente. São 43, é lindo demais. Aí você aprende a martiologia, a doutrina do pecado, e vamos nós. É lindo. Antropologia, a doutrina do homem, são 43, e algumas delas vamos estudar aqui no curso básico, outras para os corajosos que querem avançar no curso médio, e para quem tem coragem, garra e tutano no sangue, lá no bacharel. Eu sei que desse grupo já tem noção, não é que eu esteja falando por falta de fé ou de otimismo. Desse grupo serão muitos que vão partir conosco para o bacharel. Isso é um total de 4 anos entre o básico e o bacharel. Se Jesus não vier até lá, glória a Deus. Se vier, você vai estar pertinho do céu. Pertinho do céu. Eu ainda não estou pertinho do céu, não. Eu estou a quilômetros de distância abaixo do céu. Mas quando chegar lá no finalzinho do bacharel, teremos a alegria de dizer, 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 3. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Vocês não têm ideia
Eu choro literalmente com a criança quando eu formo uma turma do bacharel. Sabe por quê? É isso aqui, ó. É suor, é sacrifício, é trabalho. Eu olho para trás, meu Deus, conseguimos chegar aqui, meu Deus. Aí eu pergunto pro grupo, ei, pro pessoal do bacharel, valeu a pena? Todo mundo em pranto. Valeu a pena. Choramos, sacrifício, derramamos suor, foi difícil demais, mas com a ajuda do Espírito Santo e com a garra, com a coragem, aleluia, chegamos aqui. E eu quero crer que aqui nesse grupo vai chegar um grupo de corajosos. Só os corajosos que têm garra, os que têm vontade. Aleluia, labaxere canta na massumini candeleia. Deus está aqui, gente. Alamanto nibiete. Que é isso, pastor? É culto ou estudo bíblico? Lamanagaceias. Essa escola pertence a um só. Alamanto nimiqueias. Aleluia, Deus está aqui descendo entre nós. Eu não sei se você está sentindo uma presença forte. Oh, meu Deus, que lindo saber que tu estás conosco. Amém. São lutas e problemas que os meus irmãos vivem para estar aqui, mas está valendo a pena, porque é o teu nome que está sendo levantado bem alto, bem alto, bem alto, e o nosso está diminuindo a cada dia que passa. Amém. O nosso nome diminui e o teu levanta. Eu te agradeço, Labacarabaxereque. Tu és o dono dessa escola. Eu sou apenas um pequeno administrador. Quem sou eu, meu Senhor? Quem sou eu? O menor dos menores, mas eu te agradeço. Porque a cada momento, a cada etapa, tu estás comigo, me ajudando e dando-me graça para motivar e estimular os meus irmãos. Nós vamos dizer lá na frente, valeu a pena. Valeu a pena, valeu a pena chorar, sacrificar-se, ter tantos esforços e problemas, mas chegamos todos vitoriosos. Muito obrigado. Amém. Amém. Aleluia. Me permita dizer só isso, irmãos. Você vai agradecer demais a Deus, porque ninguém caiu nesse curso básico de teologia de paraquedas. Aqui foi Deus que fez isso aqui, ó. É você, minha irmã, é você, minha filha, é você, meu filho, que eu trouxe. E eu sei que nem tu entendeste porque tu estás aqui, mas fui eu que te trouxe. Aleluia. Aleluia. Um dia o irmão Victor Miranda vai entender quem foi ele, quem foi que trouxe ele para aqui. Não fui eu? Foi o pastor Nemuel? Não. Foi o próprio Espírito Santo. De irmã Laila vai entender, ei, quem trouxe a senhora aqui? Fui eu? Foi meu convite ou de outra pessoa? Não, foi o próprio Deus que esticou o dedinho santo para a senhora. Eu te quero aqui, porque eu te quero preparada. Aleluia. Isso aqui não acontece sempre, irmãos. É porque papai está querendo fazer algo diferente. Para a gente fechar essa aula com mais ânimo. Tem pessoas aqui que já estão quase que parando o motor. Alamanto nemeneia. Mas o Espírito Santo te diz, ele te dá graça no momento dessa tua fraqueza. Ele levanta a tua cabeça no momento desta tempestade. Ele levanta a tua cabeça no momento dessa incerteza que está te apertando o pescoço. E vai levantar a tua cabeça para que tu diga, Senhor, aqui estou. Faz-me em mim a tua vontade. Aleluia. Aleluia. Alguém está sentindo Deus aqui, gente? Aleluia. Alguém está sentindo o toque de Deus? Meu Deus. Glória a Deus. Se não, no que terminar essa aula, vou ter que pedir descer fogo do céu. Para queimar o céu lá, macherequenequeia, que ainda não está quente. Amanto menequeia. Eu quero tentar terminar, irmãos, mas a presença está muito forte. Lenei, xerei, canamanúbias. Irmão Ailson, nenhum irmão caiu aqui de paraquedas, irmão Ailson. Guarde isso no seu coração. O chamado de Deus na sua vida é fortíssimo, o irmão sabe disso. Não fuja do chamado de Deus, ao contrário, caia nos braços do Senhor. Ele vai lhe dar vitória nas limitações que o irmão tem lutado. O irmão está lutando com muitas limitações. Mas a palavra que Paulo recebeu de Jesus eu trago para o irmão. A minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Aleluia. Vamos tentar terminar, gente. Porque se eu deixar o negócio correr,
Vai ter até batismo no Espírito Santo. Teve gente que começou uma turma um mês atrás que Jesus batizou 4, sem orar. Desceu uma presença, eu falei, ué, o que está acontecendo? 4, ó. Pastor, eu estou 17 anos buscando, recebi aqui agora. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus faz quando ele quer, irmãos. Então não se assusta não. Se de repente alguém aqui começar a gritar, pular igual pipoca, eu não vou estar orando por ninguém que vai receber o batismo. É Jesus, antes de iniciar essa aula, eu digo, Senhor, faz como tu quiseres. Hoje de manhã, cedinho, eu falei, Senhor, faz o que tu quiseres. Se tiver que batizar, batiza. Eu não vou segurar, não. Glória a Deus. Porque eu sou apenas o mordomo, mas ele é o dono. Terminando. Aleluia. Conteúdo, já falei das doutrinas. Número 4, inspiração. O escrito devia mostrar a nítida evidência de ser inspirado pelo Espírito Santo. Então, esses são os 4 critérios da canonicidade das epístolas. Próxima aula, meu Deus, segura aí. Vai ser pouquinho. Continua. Deu problema na conexão do André. Volta, repete que a tua conexão falhou. Caiu o André. Ei, meu Deus, o fogo foi tão grande. O fogo foi tão grande que saiu o André do ar. Meu Deus, mas daqui a pouco ele volta. Próxima aula, nós vamos entrar na página 22. O livro mais difícil da Bíblia, Apocalipse. Vamos estudar em 45 minutos a 1h10. Que isso, pastor? É impossível, totalmente. É impossível estudar em 1h10, mas vamos estudar somente os princípios básicos de como funciona o livro do Apocalipse, com uma pequena introdução, características da leitura apocalíptica, e aí nós vamos encerrar a nossa apostila e 9h30 em diante a nossa provinha. Repito, ela será baseada nos exercícios que já corrigimos. 3 perguntas. Eu deixo em aberto para fecharmos a nossa aula. 3 perguntas. Vamos lá. Vamos lá, irmã Gleice. Irmã Gleice parece que está no seminário de escatologia. Ela não perdeu o ritmo. Está lá, ó. Na irmã Gleice, se você não sabe, ela... Eu ainda tenho muitas perguntas, guardando o próximo. Meu Deus! Próximo ano teremos o 3º seminário de escatologia. Lá na AD Nagataki, AD Filadélfia de Nagataki. Já falou o servo de Deus, o evangelista. Só se Jesus me levar antes. Se ele me levar antes, eu estou no lucro. A única ressalva, pastor, que vai ser no novo templo, em nome de Jesus. Vai ser no novo templo, eu também estou crendo, gente. Vai ser no novo templo e olhem para que Jesus não me leve antes. Se me levar antes, eu vou na frente e digo ao Senhor, tá chegando aí um povão atrás. Mas não fica triste não, se ele me levar antes, não fica triste não, que eu vou na frente só avisando, ó, cheguei, tem um povão atrás de mim e vai chegar logo, se Deus quiser. Solta, irmã Gleice, solta. Na verdade, eu tenho uma dúvida, é um tanto quanto polêmica, se o senhor não tiver como me responder agora, puder me responder depois no privado. Tranquilo. Relacionado ao Novo Testamento também, a minha dúvida é a respeito do dízimo. Vamos falar isso rapidinho na próxima aula, porque isso toma uns 10 minutos. Eu vou trazer bem compacto, bem sucinto, bem resumido, em 10 minutinhos, tá? Está dentro do bojo, do panorama doutrinário das epístolas. Segunda pergunta. Alguém tem uma segunda pergunta? Eu abri para 3. Não temos a segunda, não temos a terceira. Dou-lhe uma. O senhor me responde lá no meu privado, pastor, que o senhor está me devendo dar outra aula sobre o batismo no Espírito Santo. Aí vai ser um estudo extenso. Vou mandar por escrito. Eita, irmã Vandelia, vai ter que ter paciência. Vai ter em torno de 8 a 10 páginas. Vou compartilhar lá no seu privado, né? Não é um assunto polêmico, mas vamos trabalhar com a Bíblia. A Bíblia. Que, infelizmente, alguns, por não dominarem satisfatoriamente a Bíblia, trabalham com textos isolados, tá bom? Terceira e última pergunta. Não temos ninguém? Dou-lhe uma. Dou-lhe 2, dou-lhe 3. Fechamos a aula de hoje. Gente, deixa eu fazer uma pergunta. Jesus falou, o Espírito Santo falou alguma coisa a você nessa noite?
Se não falou, vou pedir para o pastor Francisco fazer a oração e o apelo para você se converter. Se ele não falou alguma coisa, e aí o evangelista Alexandre vai fazer outra oração para arrematar, para você levantar a mão e tomar, digamos, a decisão de se converter de uma vez por todas. Mas graças a Deus eu creio que o Espírito Santo nos ministrou. Pena que alguns hoje, por A e B razões, estiveram ausentes, mas o importante é que estamos aqui todos nos esforçando. Próxima aula, não perca, por favor. E aquele aluno que tiver algum problema para não fazer a primeira chamada, se possível, me avise de véspera. Já na segunda-feira, pastor, vou ter problemas para fazer a prova de síntese do Novo Testamento. Me avise na segunda, para eu já me preparar, me organizar. Claro que você vai ter o direito de fazer a segunda chamada. Mas não me avise em cima da hora não, que me quebra as pernas. Não sei trabalhar em cima da hora, eu tenho muita dificuldade. Me avisando, segunda-feira, caso você não possa, tá de boa para mim, tá perfeito. E aí eu trabalho para você fazer na próxima aula que terá a disponibilidade. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, agradecendo. Quero pedir nosso pastor Francisco, pastor Francisco Amém. Não poderia ficar de fora, pastor Francisco já está com o áudio aberto, vai estar agradecendo a Deus pela aula de hoje. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela sua presença em nosso meio. Obrigado, irmão Victor Miranda, pela sua presença, irmã Kesley Santos, irmã Vanderléa Santana, evangelista Alexandro, irmã Gleice, irmã Flávia Pitol, orando, essa menina vai ser bênção demais na sua vida. E já falei com minha esposa, né? Ela até me perguntou, irmã Flávia, já ganhou? Quando ganhar, a gente já vai aí, em Odessa, se Deus quiser. Aí nós temos argumento, não temos desculpa de não visitar. O senhor vai ter que vir mesmo, pastor. Aí eu vou, não vou de mãos vazias não, fica tranquila. O Alisson, bom demais te ver, né? Mas eu preferiria te ver toda semana e te dar um abraço. Irmã Évila, obrigado de coração pelo apoio que a senhora tem nos dado e conte conosco no lançamento do seu single, né? A gente fará questão para divulgar o seu trabalho para que Cristo seja glorificado. Ricardo, obrigado. Vou te dar um abraço no Intim, no Arthur, quando nós nos encontramos aí, se Deus quiser, em agosto. Irmã Deli, sempre a senhora é lembrada. A senhora está na minha prateleira, é alecrim para todo quanto é lado. Vou um dia fazer um filme, vou fazer um vídeo, né? Das caixas de chá de alecrim que eu tenho na minha casa. Irmã Laila, obrigado de coração pelo seu apoio. Dá um abraço no pastor Eduardo e no bonitão do seu esposo, meu Deus. Sim. A senhora fez uma escolha linda para agora. Eu sou suspeito. Ailson, obrigadão, Ailson. Olha, sinto muito honrado pela tua pessoa em nosso meio. Jonathan, Deus te abençoe. Muito bom ter a tua pessoa em nosso meio. Lucas, que está com o vídeo fechadinho, obrigado. Irmã Angélica Freire, obrigado. Deus abençoe. Lucas, não me abandona não, Lucas. Eu fico triste, mas eu tô contigo, Lucas. Estou em oração por ti e tu já é mais do que vencedor através de Cristo Jesus. Tá? Guarda isso no teu coração. Jesus tem um grande chamado na tua vida e tu sabes disso. Todas as lutas que tu tens passado não é nada comparado às enormes vitórias que Jesus vai te alcançar. Pastor Francisco Filho, teremos a alegria de conhecê-lo pessoalmente no mês de agosto. Estou contando aqui nos dedinhos, né? De ter essa honra de conhecer esse servo do Senhor e aprender também junto dele. Eu sei que vou aprender muito nesse seminário, né, de obreiros, né? Então eu tenho que voltar com o meu tanque cheio, né, aqui para Orlando. Pastor Francisco, nos agradecendo com a palavra de oração e nos despedindo. Amém. Amém. Eu já coloquei no grupo aí, só um minutinho, o convite, na verdade, o pôster, e eu quero externar o convite a todos que querem participar. Eu quero só ressaltar que não será cobrado nenhuma taxa, tá? Porque devido à grande necessidade que, de um modo geral, as igrejas têm com obreiros, Deus colocou no meu coração da gente estar fazendo esse curso. Então, o evangelista Alexandre aí, pastor Alexandre, traga a sua igreja aí, convida o pessoal. Os demais irmãos que puderem vir serão bem-vindos, tá? Nós vamos já começar a divulgar nas mais 2 igrejas que nós temos aqui, inclusive até na Flórida, caso os irmãos desejem vir, né? E eu creio que será bênção. Será um momento de aprendizado. Pastor, o senhor falou que isso aí quer aprender, mas eu estou pronto a aprender. E aprender com o Senhor. Amém? A recíproca, eu creio que será verdadeira, né? Um pouquinho, eu só tenho um grãozinho de areia para colocar
nesse ensino tão importante. E eu sei que vocês têm um monumento para colocar na minha vida, para eu ter um grande crescimento. Né? Eu só tenho esse grãozinho de areia que eu compartilho com o senhor e com todos que estão aqui. Continuo sendo pequenininho e continuarei sendo. Pastor Francisco, então, agradecendo a Deus em oração. Pastor Francisco, perdão. Só a iniciativa seria um privilégio, uma honra para nós participarmos. Mas, igual o pastor falou, deu no mesmo dia da nossa CBO na sede, que é a Escola Bíblica de Obreiros, 37 anos da igreja. Coincidiu. Mas, se Jesus não voltar, fiz ano que vem, se não for na mesma data, nós vamos participar assim, com todos. Amém. Da glória de Deus. Mas eu tenho certeza que vai ser bênção para a vida de todos que participarem. Amém. 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 Pastor Francisco, por gentileza, orando e agradecendo a nossa aula de hoje. Amém. Querido Deus, bondoso Pai, no nome de Jesus, nós queremos tão somente agradecer-te por esses momentos de grande aprendizado que estivemos na tua presença. Senhor, é notório a presença do Senhor, mesmo online, mas isso demonstra que o Senhor está no nosso meio, independente de aonde nós estivermos. Muito obrigado, se estivermos conectados no teu nome, o Senhor está presente. Pai querido eterno, abençoa a noite, abençoa o dia de amanhã de cada um de nós. O Senhor nos livra e nos guarde de todo mal. Pai, eu quero orar em particular agora pelo nosso pastor Luiz, que o Senhor o abençoe. Glória a Jesus. Que o Senhor continue lhe dando graça, que o Senhor lhe dê saúde, ó Deus eterno, para que ele continue nesse ministério de ensino, ó Deus, e de levar a tua palavra a outras pessoas. Senhor eterno, não temos palavras para expressar a gratidão que temos ao Senhor. Mas o Senhor sabe, ó Deus, o nosso coração e o quanto somos gratos ao Senhor por tudo. Pai amado, em nome de Cristo Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Não corra, não fuja. Vamos para finalizar com o nosso lema. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça e eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Ó, beijão enorme no coração de vocês. Ótimo final de terça-feira, dia 10. Abençoada semana. Vejo vocês próxima terça, 17 de junho, último dia de aula, e a provinha às 9h30 da noite. Paz do Senhor, bom descanso a vocês, Deus nos abençoe. Até a próxima terça, se Deus quiser. Amém.